Professor Postino nas aulas remotas. Vamos à nossa atividade 39 de matemática do 7º ano. Vamos estudar a área de algumas figuras planas, o volume do cubo e o volume do paralelepípedo, o bloco retangular. O que é a área de uma figura plana? É um valor numérico positivo, associado a uma região limitada, corresponde ao preenchimento desta região. Em geometria, é o valor da medida de uma superfície, a área de um terreno, a área do triângulo, a área do quadrado, a área de uma praça, etc. Aí você vê algumas figuras planas, tá certo? Com preenchimento. Esta é a área da figura, tá? Como se calcula a área? A área de uma figura é a medida equivalente à sua superfície. Para calcularmos a área de uma superfície, geralmente nós multiplicamos a base pela altura do objeto. Qual a unidade padrão de medida de área? Pelo Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão usada para expressar uma medida de área é o metro quadrado. As unidades de medida de superfície. As unidades mais utilizadas para medir a superfície são o metro quadrado, o quilômetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Tá? E a gente toma como referência sempre o metro quadrado. Aí abaixo você vê as unidades, tá? De medida de superfície. Tá certo? O metro quadrado é a unidade fundamental, tá certo? Como referência o metro quadrado. E as outras unidades. O decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. À tua esquerda, tu tens o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. Agora nós vamos aprender a calcular a área de algumas figuras planas. A área do quadrado e do retângulo. Nós temos aí um retângulo e um quadrado, ok? A área do retângulo é dada por base vezes a altura, novamente. A área do retângulo é dada por base vezes a altura. Então, o comprimento mede 4 centímetros e a largura mede 2. Então, 4 vezes 2, 8. Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Tá? Cada quadradinho corresponde exatamente a 1 centímetro quadrado. No quadrado, nós temos, tá? Cada lado mede 3 centímetros. E no quadrado, como os lados são iguais, então a área vai ser dada por lado vezes lado. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, esse quadrado, a área mede 9 centímetros quadrados. Então, a área do retângulo é base vezes altura e a área do quadrado é lado vezes lado. A área do paralelogramo. O paralelogramo é uma figura que tem todos os seus lados paralelos entre si, tá certo? Nós podemos decompor um paralelogramo e transformá-lo em um retângulo, tá? Você está vendo aí esse triângulo que está na cor azul. Nós podemos passá-lo para o outro lado da figura e transformá-lo em um retângulo. Então, a área do paralelogramo também é dada por base vezes altura, tá? Nesse paralelogramo que está aí, a base dele mede 6 centímetros e a largura dele mede 4. Então, quanto é que mede a área desse paralelogramo? 6 vezes 4 dá 24. Centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. Então, a área desse paralelogramo é igual a 24 centímetros quadrados. Então, todo paralelogramo nós podemos transformá-lo num retângulo. Então, a área dele também vai ser igual que a base vezes a altura. Área do triângulo. A área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Então, ao lado aí você tem um triângulo cuja altura mede 8 centímetros e cuja base mede 15 centímetros. Aí eu quero calcular a área desse triângulo. Então, nós vamos pegar exatamente essa fórmula matemática, base vezes altura dividido por 2, tá certo? E vamos calcular a área desse triângulo. Então, substituindo, a base é 15
centímetros e a altura é 8 centímetros. Então, 15 vezes 8, ou 8 vezes 15, dá 120. 120 dividido por 2, então a área desse triângulo corresponde a 60 centímetros quadrados. A área do trapézio. Tá? Trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos entre si, os outros dois não são, ok? A fórmula matemática que calcula a área de um trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Nesse trapézio você tem o seguinte: a altura dele mede 4, a base menor mede 8 e a base maior, tá, que é o lado maior dele, mede 12 centímetros. Qual a área desse trapézio? Então, nós vamos substituir nessa fórmula matemática que está aí para calcular a área do trapézio. Então, ficaremos 12 mais 8 vezes 4 dividido por 2. Tá? Aí não esqueça de colocar o parênteses, tá? Para não ficar errado. 12 mais 8 vezes 4, aí você coloca o parênteses, aí vai ficar 12 mais 8, 20, sobre 2. 20 vezes 4 dá 80. 80 dividido por 2 dá 40. Então, a área desse trapézio corresponde a 40 centímetros quadrados. Tá? Centímetros quadrados porque a unidade de medida que nós estamos trabalhando aí é o centímetro. Ok? Agora, volume. O volume de um objeto é a medida que quantifica o espaço por ele ocupado. O caso mais simples, mais comum, consiste em um cubo sólido, como você vê na figura, na imagem aí, que está aí, ok? As unidades de medida de volume. A medida de volume no Sistema Internacional de Medidas, SI, é o metro cúbico, sendo que um metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo que tem um metro de aresta, né? 1 metro de lado. Aí você vê as unidades de medida de volume, a unidade de referência, que é o metro cúbico, as outras unidades, à esquerda, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico, e as unidades que ficam à direita do metro cúbico, que são o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Ok? Volume do cubo. O volume do cubo é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a sua altura. Então, diferente das figuras bidimensionais que têm largura e altura, ou comprimento e altura, o cubo ele tem 3 dimensões, né? Todos os sólidos geométricos, os cubos e os paralelepípedos têm 3 dimensões. Aí você vê, tá certo? O comprimento, a largura e a altura. Então, para calcularmos o volume do cubo, basta nós multiplicarmos o seu comprimento pela sua largura, pela sua altura. Então, o volume desse cubo que está aí, que tem 1 metro de aresta de lado, é 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Isso corresponde a 1 metro cúbico. Então, o volume do cubo é dado por essa regrazinha matemática que está aí. Comprimento vezes largura vezes altura. O volume do paralelepípedo ou bloco retangular também é dado quando nós multiplicamos o comprimento, a largura e a sua altura. Diferentemente, o bloco retangular, o paralelepípedo, as suas faces, tá certo? São retangulares, enquanto no cubo as faces são quadrados. Mas a regra matemática para calcular o volume é a mesma, certo? Aí nós temos aí um exemplo. Nesse paralelepípedo, nesse bloco retangular, tá certo? O comprimento mede 12, a largura mede 6 centímetros e a altura dele correspondente mede 4. Qual é o volume em centímetros cúbicos, tá? Deste sólido geométrico? Aí basta multiplicarmos 12 vezes 6 vezes 4. O volume deste sólido geométrico, tá? Deste paralelepípedo, é igual a 288 centímetros cúbicos. Não se esqueça. Aí você tem aí, né, nos sólidos geométricos, nós temos 3 elementos importantes, muito importantes, que é o vértice, ok? Para você não confundir mais.
a face e a aresta. A aresta é o lado. O vértice são aqueles cantinhos que estão ali, ok? No sólido. Tá? E as faces no cubo são esses quadrados que você vê aí. Nas pirâmides, a mesma coisa. A aresta ao lado. Tá? O vértice, que são os cantinhos, os pontinhos. E as faces, que são o quê? Triangulares. Ok? E, finalmente, não se esqueça também da planificação dos dois sólidos geométricos. Tá certo? Nós temos a planificação do cubo, tá certo? Aí ao lado. E a do paralelepípedo também, a planificação. Aí você vai observar exatamente isso. Tá? No cubo, as faces são quadrados, né? São todas quadrados, têm o mesmo comprimento. E no paralelepípedo, as faces são retangulares, tá certo? Ok? Obrigado por participar da nossa aula, tá certo? Se cuidem. Um abraço do professor Portinelles.